Olá, tá começando o Diversifica, um podcast sobre diversidade, equidade e inclusão no jornalismo. Esse é o especial Subjetividades. Eu sou Lani Belli e hoje eu converso com mais um jornalista que representa a diversidade nas redações. A convidada de hoje é um exemplo de um jornalismo que sabe ouvir e dá destaque àquilo que importa. Nós vamos falar de diversidade regional como especialista em pautas nacionais que acontecem no Norte e no Nordeste. Nayara Felizardo, bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Luana. Não tinha como recusar, né? Um tema desse é o que eu trabalho, é a minha luta. Então, obrigada a você por me deixar falar sobre isso. Ai, que bom que você está empolgada. E para esse bate-papo eu não tô sozinha. Quem está com a gente hoje é a Ana, nossa estagiária. Eu vou pedir para ela se apresentar. Olá, me chamo Ana França, sou estagiária do portal há 1 ano e meio, sou de Juazeiro, interior da Bahia, e estou no último ano, de jornalismo pela UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, e estou muito feliz em participar, em conhecer a Nayara pessoalmente, porque, assim, o seu trabalho é maravilhoso. Sigo no Twitter, maravilhosa. Obrigada. E a gente achou que ia ser super legal ter a Ana, né, que ela representa essa diversidade regional, né, na equipe do Portal dos Jornalistas, então acho que vai ser uma troca muito legal. Sim, vai me ajudar também a falar sobre isso. Sim, sim. Hoje vocês estão em maioria, porque a Ana é uma guerreira numa equipe cheia de paulista, então hoje aproveita que vocês a nordestina. estão em maioria. Gente, eu vou passar então a palavra para a Nayara. Queria que você começasse falando um pouco da sua trajetória e o que você faz hoje. Bom, hoje eu sou repórter investigativa no site Intercept Brasil. Também sou uma das cofundadoras da Cajueira, que é uma newsletter, na verdade, uma plataforma de valorização de conteúdos de jornalismo independente produzidos nos 9 estados do Nordeste. Então, isso é o que eu faço hoje. Mas já trabalhei em muita coisa antes disso. E eu acho super importante começar com essa pergunta, porque uma das coisas que eu reflito muito, né, é de como a nossa trajetória anterior ao que se chama o veículo nacional, né, ela costuma ser apagada, como se a nossa carreira ela tivesse começado a partir do momento que a gente trabalha num veículo dito nacional. Quando, na verdade, nossa carreira começa, às vezes, lá no estágio, lá quando a gente está, no meu caso, no 4º período que eu comecei a estagiar num site do Piauí, né? Eu me formei na Universidade Estadual do Piauí com muito orgulho. E, então, trabalhei desde 2007. Eu trabalho em redação, passei por jornal impresso, por site. Por último, antes de trabalhar no Intercept, eu coordenei um site de notícias lá em Teresina. E essa experiência, né, soma aí uns 10 anos antes de começar na imprensa, né, que se diz nacional. Nós vamos emendar, então, com uma pergunta, né? O que é a imprensa nacional? Isso. Eu acho que vocês observaram que eu falei, né, a imprensa que se diz nacional. Sim, sim. Porque, teoricamente, a imprensa nacional era para cobrir o Brasil inteiro. Mas o que a nossa imprensa cobre são pautas do Sudeste, né, com algumas variações, pequenas variações para os outros estados e para as outras regiões. E a diferença assim, o que eu questiono nesses veículos que se dizem nacionais, é que a pauta só é pauta nacional se interessar a um público sudestino, né? Então, eu acho que a imprensa ela ainda não consegue ser, né, uma imprensa nacional, exatamente por falta, inclusive de profissionais que cubram para esses veículos pautas dos seus territórios. Então, quando você tem uma pauta que é fora do Sudeste, você geralmente manda um jornalista do Sudeste para ir cobrir, né? Que aí é o que eu digo, a desgraça precisa ser muito grande para pauta de outro lugar virar uma pauta nacional. E aí você manda o jornalista cobrir, né? Em vez de ter profissionais naquela região, naquele território, ou até contratar profissionais que já estejam lá como freelas ou enfim, né, temporários.
Então, é isso, a imprensa, ela se diz apenas nacional, mas ela não é. E você que pauta, né, pauta muito nacional a partir de territórios que estão fora desse eixo sudestino. Quais são os reais critérios para uma pauta nacional? Para mim, a pauta, para ser nacional, ela precisa ter um interesse público, né? Haver um interesse público sobre aquele assunto. Portanto, se é uma pauta que acontece, se é um assunto, um tema de algo que acontece em São Paulo, mas ele só interessa a São Paulo, isso não é nacional, né? Então, o critério é para ser sempre o mesmo. Então, não é porque uma coisa acontece no interior do Maranhão que ela deixa de ser de relevância nacional, porque a gente precisa estar informado sobre o que acontece no Brasil, né? O paulista, o carioca, ele não deveria, pelo menos, se fechar ali no seu mundinho de informação, né? Então, para mim, o critério é esse. Inclusive, o critério para questionar pautas que se dizem nacionais, né? Quando, na verdade, ela é de interesse bem restrito. Eu tenho acho que isso tem a ver um pouco com esse tema, né, que eu queria introduzir, que tem a ver com o tema dessa nossa série, que é o Subjetividades, falando um pouco da objetividade jornalística, né? Então, eu queria que você falasse um pouco o que você acha dessa questão da neutralidade, da imparcialidade no jornalismo. É possível? E como isso se relaciona com essa questão da regionalidade? Sim. Eu vou até pescar aqui, eu anotei. Quando fala sobre jornalismo imparcial, né, tem sempre, são sempre as duas alas, né? Aqui é radicalmente contra e aqui é radicalmente a favor desse jornalismo que se diz imparcial. Eu acho que não pode haver imparcialidade no jornalismo porque o nosso código de ética proíbe. E aí eu anotei aqui uns 3 pontinhos, né, uns 3 tópicos do nosso código de ética. Que ele diz o seguinte, que é dever do jornalista, né, entre outras coisas, mas esses 3 pontos específicos. Opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também é dever do jornalista defender os direitos do cidadão, contribuindo para a promoção das garantias individuais e coletivas, em especial as das crianças, dos adolescentes, das mulheres, dos idosos, dos negros e das minorias. E aí eu entendo aqui como parte dessas minorias a população que está subrepresentada na imprensa, né, no poder, enfim. Então, populações nortistas, comunidades, né, enfim, do norte, do nordeste. E aí, último, combater a prática da perseguição ou discriminação por motivos sociais, econômicos, políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orientação sexual, condição física ou mental ou de qualquer natureza. E aí, de qualquer natureza, eu incluo as questões regionais, né? Então, não tem como ser imparcial se a gente defender esses princípios. O jornalista, ele tem que ter um lado, pelo próprio Código de Ética. Quem se diz imparcial, ele está deixando de tomar o lado que a gente, como profissionais, eticamente, somos obrigados a tomar. Então, eu acho que é impossível. Quem diz que não tem lado, quem diz que jornalista não tem lado, não tem, tem que ser imparcial, na verdade, tem lado. E o lado é de quem está no poder, é de quem é maioria, é de quem tem domínio, né? Então, acho que nosso lado está bem expresso ali no próprio Código de Ética. Não precisa nem ir muito longe, não. Quer perguntar, Ana? Não. Eu queria saber um pouco, né? Eu acho que tem a ver com a questão dos estereótipos, assim, né? Eu acho que esses lados acabam trazendo estereótipos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho de como você vê os estereótipos na mídia, principalmente relacionados ao Nordeste. Uhum.
existem aqueles estereótipos que já são, de tão antigos, eles já estão até sendo menos visíveis, né? Já estão até sendo menos repetidos. Mas, que são aqueles da terra seca, o nordestino, que é pobre, ele não é pobre, ele é miserável, ele é paupérrimo, ele passa fome, como se fome só existisse no Nordeste, né? Esses estereótipos, eles ainda existem, claro, mas existem outros que são menos perceptíveis, mas não deixa de ser estereótipos. O Durval Muniz, que é um escritor, e ele é nossa inspiração, né? Foi nossa inspiração para a criação da Cajueira, do projeto da gente. E ele foi base do nosso manifesto, quando a gente lançou a Cajueira lá em novembro de 2020. Ele diz o seguinte, que estereótipos, para se manterem, eles não podem ser apenas ruins. Porque, senão, o próprio grupo que é alvo desse estereótipo, ele vai recusar aquele estereótipo. Para existir e para se manter, o estereótipo tem que ser defendido, inclusive, pelo próprio grupo que é alvo dele. Então, o nordestino forte, o nordestino batalhador, o nordestino que aguenta, que é arretado. Vocês costumam falar arretado? Nunca. Nunca falei eu arretado. Nunca falei. Também. Um dia desse eu perguntei sobre isso para as outras meninas que fazem a cajueira, né? Gente, vocês falam arretado? Não falo. Então, tipo, as meninas da cajueira são Rio Grande do Norte, Pernambuco e eu cearense. E, então, já nesses 3 estados, Bahia, aqui, já temos aqui 4 dos 9 estados não falam essa palavra arretado, mas enfim. Mas o paulista continua achando Mas o paulista continua achando que arretado só existe em novelas. Isso, só a Regina Casé que usa. Mas, então assim, essa coisa do do nordestino forte, arretado, que aguenta, né, que batalha, que não perde a fé. Isso é um bom estereótipo. Quem não quer ser forte, quem não quer ser, né, ser essa rocha, ser forte como o cacto do sertão, que aguenta a seca, né? Mas é um estereótipo, porque não necessariamente somos fortes, não necessariamente a gente, né, enfim, principalmente quando a gente considera que o Nordeste são 9 estados totalmente diferentes. Em cada estado, cada estado é totalmente diferente. A Juazeiro da Bahia, né? Juazeiro da Bahia é totalmente diferente de Salvador. E de Petrolina, que faz a divisa e de ali Petrolina já, e a gente aqui é isso, né? Quando eu estava apresentando a Ana, falava, a Ana é de Juazeiro. E vocês, Juazeiro da Bahia ou Juazeiro do Norte? Porque, não é a mesma coisa. São 2 Juazeiros. Tem outro Juazeiro. O sotaque, né? O sotaque. Eu acho tão lindo o sotaque de você, do nordestino. Primeiro, não existe um sotaque nordestino. No Ceará, só no Ceará, que eu sei, são 2 sotaques diferentes das regiões que eu conheço, que é a capital, Fortaleza, e a região de onde eu sou, que é a região do Cariri, que já é mais próximo ali do sertão pernambucano. Sim. Que também já é mais parecido com o sotaque do sul do Piauí, que é totalmente diferente do sotaque de Teresina. Meu sotaque nem é de lugar nenhum, porque mistura do Cariri, de onde eu sou, do Pernambuco, de onde meus pais são, de Teresina, que também já tem um chiado, uma coisa. Então, esses estereótipos que são usados para classificar ou para descrever o nordestino, eles não se aplicam, né? E não são necessariamente ruins, mas são perpetuados, né? Por quem? Por jornalistas que cobrem pautas nessas regiões sem conhecer, por jornalistas que cobrem a partir de outra visão, a partir de outro território, né? Inclusive, eu estava ouvindo Deixa de Pantin, né, que muitas das coisas que eu trouxe aqui foi nesse podcast, né, que eu peguei, porque, afinal de contas, muitos dos questionamentos não passam, né, pela minha vivência, e elas estavam comentando do quanto, inclusive, o jornalismo é um dos principais perpetuadores de estereótipos. Sim.
Eu fui entrevistada por Deixe de Pantin, também participei, muito legal. E a gente sempre também usa como referência elas na Cajueira. Nesse livro do Val Muniz, né, que é A Invenção do Nordeste. Então, o próprio título é a Bíblia, né? Maravilhoso. O próprio título já diz, né, muita coisa. E aí ele fala sobre... Esse livro tem quais setores da sociedade foram contribuindo para a formação desse estereótipo do Nordeste, ou seja, para a invenção do Nordeste, do que é um Nordeste no imaginário, né, social. E então, você tem na música, ou a partir do Luiz Gonzaga, né, que marcou contribuiu para marcar um estereótipo, né, do chapéu de couro, do gibão, da sanfona. Tem, então, na literatura também, né? E, enfim, então, muitos setores. E, claro, o jornalista não podia deixar de ser diferente. Né? Não podia ser diferente. Um estereótipo, para se formar e para se manter, ele precisa ter muitas contribuições, né? Inclusive do próprio grupo, que é alvo. Isso que você falou sobre ser forte e da literatura, na entrada de Canudos tem aquela faixa de o nordestino, antes de tudo, um forte, que é de Euclides da Cunha. Sim. E por muitos anos as pessoas viram isso como orgulho. Só que aí quando você para analisar aquele livro, você vê que ele tem um olhar estrangeiro, né? E ele até cita como uma sub-raça. E aí, quando as pessoas conseguem perceber o que essa frase realmente quer dizer, acaba sendo pejorativo, né? Aquele por que tem que ser forte? Por que eu vou querer ser forte, né? O que é que eu tenho que enfrentar tanto aqui na minha região? Aí tem muito isso. O sertanejo, antes de tudo, um forte. Mulher macho, sim, senhor. Né? Então, são muitos. O cabra macho, né? Então... E no seu trabalho, Nayara, como é que você consegue... Porque, assim, né, a sua presença, com certeza, ajuda para quebrar muitos desses estereótipos, né, no trabalho que você faz como repórter. Então, quais são os cuidados que você toma quando você vai fazer suas reportagens para que esses estereótipos não aconteçam? É muito difícil você conseguir muita coisa quando é sozinho, né? Então, se a gente for ver pela questão racial, imagina uma agência de publicidade, que é além da, enfim, redação, enfim, todo lugar geralmente tem brancos homens. Imagina ser uma mulher negra sozinha, digamos, numa agência de publicidade. Se passa um anúncio racista e machista, geralmente as pessoas perguntam, mas não tinha uma pessoa negra, não tinha uma mulher para falar aquilo ali? Sim. Às vezes tinha, mas às vezes ela era sozinha. E às vezes ela não tinha o poder suficiente de decisão, o poder editorial. Então, acaba quando... Por isso que a gente fala muito de diversidade, né? Porque diversidade não é ter um. É ter equidade, é ter muitos. É ter muitos de várias... né, de vários segmentos da sociedade, né? De fato, diverso, que de fato seja diverso. Então, partindo desse ponto, né, que ser só um torna as coisas mais difíceis, uma coisa que eu sempre faço, que com certa frequência eu faço, muitas vezes quando surgem algumas pautas, eu digo, eu acho que essa pauta é muito local. Né? Porque às vezes é uma pauta que parece interessante só porque acontece em São Paulo. Ou só porque acontece no Rio, né? Mas se ela acontecesse, muitas vezes eu penso, se essa sugestão de pauta se isso tivesse acontecido no interior da Paraíba, isso seria nacional? Então, às vezes isso gera ali algum debate, né? Algum comentário e tal, então, e muitas vezes, realmente, a gente discute a partir daquilo ali. Pessoalmente, eu cubro o Norte. E isso, de certa forma, até me incomoda. Porque não me incomoda trabalhar com esse tipo de pauta. Pelo contrário, eu gosto e tudo. E assim como eu trabalho já
também faço pautas do Sudeste, já fiz no Centro-Oeste. Me incomoda, na verdade, é essa ideia de que se você é nordestina, você entende Nordeste e Norte. De Norte e Nordeste. Né? Porque é tudo ali, vizinho, é o quintal. Né? Ali tá ali no seu quintal. Tudo do lado. Tudo do lado. E aí, então, assim, essa ideia de que se é nordestino, se é do Nordeste, entende do Norte também, isso acho que já diz muito, né? Mas, por outro lado, quando eu chego numa cidade do Norte, há uma identificação. É diferente de chegar um paulista. É diferente de chegar um, sabe? Então, já ouvi de algumas pessoas, que legal que você é do Nordeste, não sei o quê. Então, porque, gente, se o Nordeste é estigmatizado e, né, invisibilizado, imagina o Norte. Né? Imagina o Norte. É muito mais. Então, existe ali uma certa identificação que isso já, de certa forma, já me aproxima dessas pautas e dessas fontes, né? Mas eu sei muito pouco sobre o Norte. Eu sei muito pouco sobre a Amazônia, né? Não é meu foco de cobertura. Então, para eu entender, se eu faço uma pauta sobre isso, eu preciso antes estudar, antes entender. E aí, um cuidado que eu tomo muitas das minhas fontes iniciais em uma cidade, um estado que eu nunca fui, são jornalistas. Então, eu procuro jornalistas que são meus colegas, são pessoas que entendem ali como funciona, né, a notícia e tal. Procuro primeiro. Mas, quando eles têm uma pauta, eu me certifico de que eles não tenham interesse de fazer aquela pauta. Porque se eles têm, eu faço a ponte deles com os editores, né? Então, vou te passar o contato do editor, passo a pauta para o editor, ou então eu digo para ele, olha, me passa a pauta, resume ali em 1, 2 parágrafos, faz um título que você acha que seja chamativo o suficiente, que seja, né, relevante, que mostre a relevância da pauta, e eu passo para o editor, ou então, se você quiser, você diretamente fala com ele. Passa o contato e tal. Quando, que é também muito comum, o jornalista não pode, por questões políticas, por questões, enfim, várias, geralmente políticas mesmo, não pode fazer, e aí ele quer ele quer ver a pauta publicada, ele quer ver aquela denúncia vindo a público, né? E aí ele não quer. Aí sim, eu digo, então ótimo. Então agora você é minha fonte e eu vou precisar da sua ajuda. Eu não conheço essa região, eu não conheço essas pessoas, eu não conheço esse contexto, principalmente o contexto, né? E aí ele passa a ser a minha fonte. Então, é a pessoa que eu vou consultar para não falar besteira, para não escrever, né? Então, muitas vezes eu pergunto, se eu uso esse termo, é correto? Agora, há alguns dias eu entrevistei um pesquisador de povos indígenas isolados, né? E muitos pontos eu perguntei para ele, como é que escreve isso aqui, isso aqui é adequado falar dessa forma. Foi uma entrevista ping-pong, mas tem o texto inicial, né? O texto de abertura. Então, assim, ter proximidade com as fontes que estão no local, ter abertura com essas pessoas, ter uma relação, né, de confiança, principalmente, deles comigo. Né? Muito mais deles comigo do que eu com eles. Né? Uhum. Para mim, é muito importante para evitar repetir estereótipos e para manter ali o respeito com o contexto, né? Mais e também do que o respeito com as pessoas, mas com o contexto do local. Nossa, eu percebi muitas vezes, assim, na minha experiência, né, de editores que, evidentemente,
tinha um tratamento totalmente diferente dependendo de quem era a fonte, né? Então, se é aquele especialista branco da USP, você respeita os nomes, toda a forma como ele se identifica e cada mínima teoria que ele coloca. Agora, quando é uma pessoa que está falando de qualquer outro viés, é outra coisa, né? A gente não respeita. Então, era muito difícil isso, porque a gente que está próximo da fonte, aí você tem um editor que não respeita, né, e que usa aquela entrevista de uma forma super complicada. Então, acho que é bem, que tem esse lado também, né? O pesquisador da USP, ele só precisa ser pesquisador da USP. Mas o pesquisador da UFBA, eu não sei se chama lá UFBA ou é UFBA? UFBA, da Universidade Federal da Bahia, ele precisa ser pesquisador da Universidade Federal da Bahia com mestrado em tal, com doutorado, especialista, não sei o quê. Porque a pergunta que vem é, mas por que ele está falando sobre esse assunto? Então, você tem que justificar por que aquele pesquisador que está falando, né? Enquanto que o pesquisador da USP, ele basta ser pesquisador da USP. Pronto, já é suficiente, né? E agora eu queria perguntar para você se teve alguma reportagem específica que você sentiu que a sua presença mudou o rumo da conversa sobre regionalidade, né? Eu não vou lembrar agora. Mas, assim, o que é muito frequente esse meu questionamento sobre a validade de uma pauta, a importância de uma pauta só porque ela acontece em determinado ali no eixo, ali, né? Porque ela faz parte, ela interessa a um grupo específico em um pequeno grupo. Mas, assim, uma pauta, eu não vou lembrar agora. Não vou lembrar. Mas isso que você falou da pauta que representa um grupo específico, né? Eu acho que eu já ouvi você falando. Por que é relevante as praias cariocas lotadas? A diferença faz. E assim, faz diferença no jornal local. No jornal, no RJTV, que eu não sei nem se é RJTV, mas, enfim. No SPTV, faz diferença para o jornal local. Mas não faz diferença para o Jornal Hoje, que é um jornal nacional, né? Sim. Inclusive, o Jornal Hoje, da Globo, eu acho que é até o que tem mais diversidade de informações de lugares, até porque é mais longo, né, e tudo. Mas, se você for falar jornal nacional, né, então você vê muita coisa relevante acontecendo, inclusive o site, o G1, era um site que tinha muita possibilidade de ser mais diverso, porque ele tem os G1s locais, né, os G1s estaduais. Mas eu sei que existem os jornalistas de rede, que chama, né? Então, são aqueles jornalistas que estão no estado e que são responsáveis por levar pautas desses estados para a repercussão nacional. E eles penam, sofrem para convencer os veículos, aliás, os chefes, né, a redação aqui do G1 do Sudeste, de que aquela pauta de fato é relevante. Enquanto isso, está lá na home do portal que a praia do Rio Grande do Rio de Janeiro está lotada, né? Você tem algum comentário? Você se identifica com isso? Nossa, bastante, bastante. Porque quando vem alguma pauta assim para o nacional, é sempre aquela coisa do chão rachado. Aí já faz aquela abertura com chão rachado, mostra um crânio de um animal ali, morto, perto. Sempre, assim, na Bahia, assim, tem a época do umbu, né? E aí, sempre que vão fazer alguma reportagem sobre umbu, faz sobre que a época é uma época que está muito seca, e por isso é umbu, e começa todo aquele show de horrores nas imagens. Só que aí poderiam pegar essa pauta e mostrar como o umbu serve para muitas produções, né? Porque tem a cervejaria ali, que faz cerveja de umbu, tem vários doces, várias coisas. A imbuzada. A umbuzada. Olha, gente, um dos refrescos de ter família baiana que eu não passei sem conhecer uma umbuzada na minha vida. Sim. Delícia. Que, inclusive, eu só fui ouvir umbuzada
Já há muito tempo, porque para mim era embusada. Imbu. Aqui em Salvador era umbuzada. Mas sabe que vocês falaram isso da abordagem, né? Eu apresento um programa que fala sobre agroecologia, enfim, e aí eu sempre caio no mesmo erro. Quando a gente vai fazer pautas de saúde, fala de mudança de temperatura, eu tô lá. Porque quando esfria, né, gente? Aqui, friozinho, aí muda. E aí a gente tem uma coordenadora que ela é cearense, ela fala, gata. Então, olha, no Nordeste, tipo, e outros estados é tempo de chuva, então inclui lá. E eu caí muito nesse erro. Ela sempre tava lá, ó, tipo, frio. E em alguns locais chuva, né? Porque e o programa passa em outros locais. Eu só fui entender porque uma coisa é você estudar, saber qual é primavera, verão, outono, inverno, e saber os meses em que acontece. Você sabe que você estuda, né? Mas, lá na escola e tal. Mas entender mesmo e ter a vivência de diferença de estação do ano, só quando eu passei a morar em Campinas, né? Porque lá no sertão de Pernambuco, ou no Cariri, também no Ceará, e em Teresina, não sei, em outras regiões do Nordeste, eu acredito que não tenha, lá é inverno e verão. O inverno é chuva, não é frio, é chuva. E o verão, que na verdade é a seca, né? É inverno e seca. E a seca é o período sem chuva, que é um período que é mais quente, que tal. Então, não tem primavera. A primavera tem. A gente vai fazer uma pequena pausa agora, para aquele momento que a gente sempre gosta de indicar um conteúdo, que a gente faz parte da Rádio Guarda-Chuva, né? Eu soube que a Nayara ama podcasts, então ela vai adorar essa dica. A Rádio Guarda-Chuva tem um catálogo enorme, assim, de vários podcasts incríveis. E como a gente estava comentando aqui, né, de mergulhar na pauta, de ter atenção a detalhes que muitas vezes passam despercebidos, tem um podcast para quem gosta disso. É o Rádio Escafandro, podcast apresentado pelo Tomás Chiaverini, que a cada 15 dias faz um mergulho profundo num assunto diferente. As reportagens trazem fatos inusitados, com entrevistas inéditas e gravações em campo. É uma abordagem sempre jornalística, mas com elementos da literatura, da filosofia, então é um conteúdo muito rico, muito bem costurado, vale a pena demais. Para ouvir, é só procurar Rádio Escafandro no seu tocador favorito. Agora, eu quero entrar... Você falou um pouquinho isso no começo, né, da nossa conversa. Eu queria aprofundar um pouquinho mais. Falar se você acha que a diversidade regional poderia ser tão vista, né, tão considerada quanto as outras diversidades. Sim, e eu faço uma comparação com as outras diversidades, né? A gente já fala, né, sobre a importância da diversidade de gênero, a diversidade racial... de classe, também a gente fala sobre a importância de ter pessoas periféricas, né, nas redações, pessoas negras, pessoas LGBT, mas ninguém fala sobre diversidade regional. Então, sobre isso, ninguém está nem falando, não chegamos nem nesse ponto de falar, porque as outras diversidades a gente, pelo menos, está falando, embora não esteja colocando, né? De fato, não há redações diversas em nenhum aspecto. Mas, pelo menos, se fala dessas outras diversidades. A diversidade regional não se fala. E é isso, claro, que tem repercussão e que interfere na produção, né, do jornalismo, interfere no acesso às notícias que vão ao ar, que, né, são publicadas. E aí isso contribui diretamente para que nós não tenhamos uma população de fato informada, né? De fato informada sobre o que acontece no Brasil. A gente muitas vezes sabe o que acontece na Paulista, em São Paulo, mas a gente não sabe do que acontece ali no nosso estado. A gente não tem... O candidato ao governo de São Paulo, ele é praticamente um candidato nacional. Mas a gente não entende a disputa que está acontecendo lá no Ceará, né? Não é notícia, a disputa toda que está acontecendo, a disputa que está acontecendo em Pernambuco, né? A gente não sabe nem quem são os candidatos a deputado federal, quem são essas pessoas que vão interferir diretamente na aprovação de leis, né? Que é super importante
quem a gente escolhe para o Congresso. Ninguém está cobrindo esses candidatos a deputados federais nos estados, né? Então, eu acho que a gente tem uma grande perda de diversidade de conteúdo e de informação, de fato, quando a gente perde em diversidade regional. E quando eu falo também de diversidade regional, eu não falo, novamente, de colocar um jornalista numa redação. Um nordestino. O nordestino numa redação. O Nordeste são 9 estados. É 1/3 em número de estado, é 1/3 do Brasil. E aí você coloca um lá. Eu não conheço todos os estados do Nordeste. E olhe que eu cubro o Nordeste. Então, a gente tem muitos estados que eu não conheço. Muitos não. Tem a Paraíba. Acho que Paraíba só. A Paraíba eu não conheço. Mas... E assim, então, não dá para ser assim. Eu acho que o ideal seria as redações, os veículos investirem em... sucursais já seria assim uma coisa, né, um sonho. O ideal, na verdade, era esse. Mas, diante da crise do jornalismo, diante das dificuldades de custeio e tudo, mas que tivesse pelo menos um correspondente, sabe, em cada estado. Dependendo do estado, 2, porque tem estados muito grandes. Você vê o Amazonas, se você tem um correspondente na capital, muitas vezes é impossível ele ter informação sobre o que acontece no interior do estado, que só para chegar são 15 horas de barco, 3 dias de barco. Então, eu acho que seria essencial que os veículos investissem em correspondentes que estivessem no território e cobrissem as coisas a partir do território que eles estão, sabe? Sim. Não necessariamente. Não adianta trazer um nordestino para a redação e colocar ele para cobrir, também não adianta, e colocar ele para cobrir as pautas que são iguais, as pautas de sempre, não ouvir, não dar atenção à visão que ele tem de cobertura, de pauta, de assuntos relevantes, né? Então, a diversidade ela vai muito além de ter uma pessoa no Nordeste, de ter uma cota, né, na redação, vai muito além disso. E quando se fala em diversidade regional, acho que ajudaria muito que tivesse pelo menos esse correspondente. Muitas vezes os veículos eles se blindam dizendo que tem freelas, né? Só que dependendo do lugar, você achar que ter um freela no lugar é suficiente, não é. Às vezes você está colocando um profissional em risco. Porque um freela, ele não tem direito trabalhista, ele não tem segurança, né, trabalhista. Se você for pensar que é suficiente contratar um freela para cobrir conflito nas regiões, nas terras indígenas, né, da Amazônia, talvez você esteja colocando um profissional em risco, né? Então, eu também problematizo muito as condições de trabalho que são oferecidas para os jornalistas quando eles estão nesses territórios, né? Então, você contrata o sudestino, você dá ali uma CLT, uma carteira assinada para o jornalista sudestino ou para o jornalista que vem para o Sudeste, né? Mas o que cobre, o que te dá notícia, o que te traz notícia lá de outras regiões, ele não tem segurança nenhuma, ele não tem garantia trabalhista nenhuma. Então, também acho que isso também não é diversidade, sabe? Um outro aspecto que eu já vi você comentando que me chamou a atenção, né, e que a gente estava hoje conversando no carro antes de vir, né, o Fernando, que é nosso editor, fez esse comentário, né, sobre os sotaques. E eu lembrei de uma fala sua, né, que também essa falta de diversidade regional faz com que a gente perca de conhecer vários aspectos da nossa cultura e da nossa forma de ser. Por muito tempo a gente tinha aquela coisa, né, de que para ser jornalista da Globo, que é a referência, né, e tal, maior, precisava fazer não sei como está hoje isso, mas enfim, que havia, você tinha que ter
fazer um trabalho com fonoaudiólogo para tratar, para evitar os sotaques, né? Mas veja, para evitar os sotaques, não existe sotaque neutro. Do jeito que não existe jornalista neutro, não existe. Não existe sotaque imparcial. Não existe. Então, quando você trabalha com um profissional para tirar o sotaque dele, você está tirando, primeiro, a identidade dele. Você está tirando a identidade dele com o público que vai se reconhecer nele, o público, né, do lugar que ele é. Né? Então, se um jornalista da Paraíba, ele entra no ao vivo do Jornal Nacional e ele não fala como as pessoas da Paraíba, ele está cobrindo um fato que está acontecendo lá em Campina Grande. Está cobrindo um fato que está acontecendo, né? Mas ele não fala como as pessoas de Campina Grande. Ele fala com sotaque neutro, né? Como se fosse possível. Por que isso? É tão bonito, a gente tem um Brasil enorme, a gente tem um país super diverso. Por que não valorizar isso? Por que isso é feio? Por que isso tem que ser escondido? Não faz sentido. Sim. Se não for pela intenção de pegar de que uma região se sobrepõe à outra, como se o Sudeste é a região correta e todas as outras são erradas. Então, a gente fala certo. A gente tem um sotaque... Esse a partir da ideia da centralidade, né? Então, esse é o centro e os outros são periferia. Os outros são margem. Não faz sentido. É feio, é feio. Não é à toa que as crianças, né? O pessoal fala muito, né? Quem tem filho, que os filhos todos falando igual o Felipe Neto. A criança lá de Cajazeiras falando igual o Felipe Neto, né? E aí a gente vai perdendo a nossa beleza, a nossa diversidade, a nossa identidade, né? E eu fico pensando que isso deve atingir muito a autoestima, né? E assim, até queria ver, né, Ana, você na faculdade, isso bate em vocês, sabe? Quando vocês não se veem, como que é para a autoestima e você se vê esse futuro como jornalista, não se vendo? É bem complicado, a gente conversa muito sobre isso, porque a gente olha para a sala ali de jornalismo, a maioria são pessoas negras, até porque a gente está na Bahia, a gente está no interior da Bahia, e uma sala muito cheia, a maior turma, e quantas pessoas negras a gente consegue ver na TV, e também como a gente se identifica, né? Porque você fala sobre perder essa identidade, não é nem perder, ela vai sendo roubada, né? Ela vai sendo tirada. E isso é muito cruel, porque quando aparece alguém que está lá em rede nacional, com sotaque como o nosso, tendo uma certa afinidade com o que vem acontecendo no nosso cotidiano, mesmo que seja uma coisa mínima, é uma coisa muito impactante, porque você vê que aquela pessoa está ali, então, algum dia também vai conseguir chegar em algum lugar, porque você está vendo aquela pessoa. E aí tem muito isso, de quando está tendo alguma aula de tele, a professora ela fica pegando o pé, porque tem muita gente que tenta disfarçar o sotaque. Ela fala, gente, não tem uma fórmula, fale do seu jeito, não fique pesquisando, assistindo fulano que está falando ali. Fale do seu jeito, do jeito que você aprendeu. E é assim, a maioria das pessoas tentam tirar o T, assim, de ti e tal, fica tentando amenizar. Isso na faculdade, imagina no mercado, né? Enquanto vai tentar se reprimir para poder alcançar alguma coisa. Eu odeio ter parado de falar cebola. Odeio isso. A gente fala cebola no interior, lá nos meus pais, né? No Crato e também lá no Mundo Novo, que é zona rural de Serrita, lá em Pernambuco. A gente fala cebola. Aí eu vim para Teresina, continuei no Nordeste, certo? Mas mudei de estado e vim para Teresina. E lá as pessoas falam. E aí eu, na faculdade, falei cebola. E começaram a tirar onda comigo. Até amigas e tal, cebola, não sei o quê. E eu, na época, então é cebola, certo? E aí eu fiquei naquela, cebola. Hoje eu falo, odeio. Eu devia ter dito cebola e eu vou falar cebola sim. Ora, mas o paulista do interior não fala porta?
fala besorro. Você já ouviu isso na sua Besorro? vida? Lá em Bauru, no interior. Gente, olha, nada contra, eu amo meus conterrâneos. Inclusive, eu tenho sotaque de lá, mas quando eu cheguei lá da Bahia, que eu morei 7 anos, né? Passei minha adolescência em Lauro de Freitas, que a família da minha mãe é de lá. E eu achava muito estranho, porque as pessoas falavam besorro, e é super comum, e estão lá falando do sotaque da minha mãe, né? E do nosso, quando a gente chegou mesmo, vocês falam besorro e várias outras palavras esquisitas. Eu nunca vi ninguém corrigir a pessoa do interior de São Paulo, porque fala porta. Pois é. O paulistano fala super errado. Errado no sentido... das conjugações, das conjugações, né? Das concordâncias verbais, que não é necessariamente porque não saiba, é vício de linguagem, modo de falar, enfim. E é isso. Então, mas a partir dessa ideia de que existe o correto, que é o paulistano, que é o paulista, o sudeste, e que os outros estão errados, porque estão à margem, né? Né? As regionalidades, elas são importantes de ser respeitadas, né? Assim, falando do interior, até esse sotaque de porta, porteiro e portão, eu tô vendo agora nas televisões, assim, né? Mas mesmo assim, ainda você vê mais do que, né? O interior, a gente ainda fala de jornalismo local, interior de São Paulo, mas é assim, o interior de São Paulo, né? O Nordeste ainda não tá nessa pauta, né? Norte e Nordeste, assim. Então, é como se realmente tivesse um sotaque que é muito mais forte e que chama atenção e desvia a atenção da notícia. Isso é sempre muito utilizado, né? Para justificar. Exato. Eu queria que vocês falassem, eu acho que a Ana também talvez se identifique com isso, né? Barreiras, assim, para ascender e progredir, tá no mesmo nível do que os jornalistas desse eixo sudestino, né? Vocês encontram, assim, mais barreiras, ou você vê que existem mais barreiras para vocês? Você já passou isso na sua vida? Você tem medo de encontrar mais barreiras do que outros jornalistas desse eixo do Sudeste? Nossa, bastante. Até porque na região onde eu moro, o jornalismo não é uma coisa muito forte, né? E aí sempre fica aquela de que para se incluir e ascender profissionalmente, ter que sair ali da região, ir para um grande centro, trabalhar no grande centro, porque ali não vai ter muito, né, o que fazer. Então, acho que fica muito essa apreensão. A faculdade está acabando, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser para incluir? Como é que vai ser para conseguir crescer, mesmo que seja minimamente, né? E é uma ansiedade, assim, gigante. Vai chegando o TCC e aí 1000 coisas passam pela cabeça, né? Se vai seguir na profissão, se vai partir para um mestrado, para uma especialização, porque ainda tem isso, né? Sendo ali do interior, para você chegar um pouco mais longe, você tem que ter, além da sua formação, claro, várias especializações, como a Nayara falou, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, que é para entenderem que você tem propriedade do que você está falando, do que você está fazendo, que você sabe realmente o que você está fazendo. E para você comprovar isso, você precisa ter um título ali. Tem que ter aquele título que faz com que as pessoas te enxerguem, mesmo que pouco. E eu acredito que não tem nem comparação com uma pessoa que se forma em São Paulo, no Rio, com uma pessoa que se forma ali na Bahia. Porque as oportunidades estão para cá. E porque os olhos estão voltados para cá, como nessa fórmula de que aqui é o certo, é a maneira certa de falar, é o jeito certo de fazer, é aqui que tem que se enxergar, que o que está para lá não interessa, não é interessante, e aí vai se concentrando e vai excluindo, né, o que está mais para os outros lados, como o Norte e o Nordeste. A gente, antes de fazer uma carreira nacional, a gente tem que fazer uma carreira local. Isso. Né? O jornalismo que a gente faz até chegar no veículo nacional é o jornalismo local. Ele não é jornalismo, né? É o jornalismo local. E aí, então só isso aí já é um degrau. Né? A pessoa que se forma na UERJ, na UFRJ, ele estagia aonde? Ele vai estagiar na Globo. Ele já está estagiando num veículo nacional.
né? Mesmo que ele estagie para o RJTV. Mas ele já está no veículo nacional, né? E aí, então, assim, só isso já é um degrau. Aí vem outro degrau, outro obstáculo, que são os acessos, que são as pessoas. Em toda profissão, a panelinha faz muita diferença, né? Você fazer parte de um grupo, você fazer parte de uma panelinha, você está perto de quem já está no mercado de trabalho, que é o famoso networking, né? Então, a gente está longe. Nossos professores são maravilhosos, são ótimos, mas eles têm acesso aos veículos locais, né? Então, eles podem nos ajudar, eles podem nos inserir, eles podem nos ajudar em oportunidades de estágio, mas, porque também tem uma particularidade na nossa profissão de jornalista, pelo menos na minha, em 2005, era assim, a gente tinha que começar a carreira ainda no estágio, porque se você deixasse para trabalhar já depois de formado, nenhuma redação ia te contratar, porque os estagiários são a mão de obra barata que você contrata, mas aí ele se destaca, ele é bom. Então, quando ele se forma, fica feio não contratar, né? Aí ele contrata e aí você, né, enfim, de fato, começa a exercer a profissão legalmente, porque até então você era estagiário e exercia a profissão. Fazia tudo que um profissional faz, mas como estagiário, ganhando metade do salário. E aí você... Então, e os professores que a gente tem ajudam nesse processo e tal. Mas, veja, nos veículos locais, no jornal, na TV, Cidade Verde, que cobre Piauí, né? Lá na Clube, que é a afiliada da Globo, mas que pena para conseguir emplacar uma pauta na Globo, né? Na rede. Então, você tem o degrau do local, né? De fazer carreira primeiro no local. O degrau do acesso. E aí, o outro degrau, que é do acesso a cursos, a especialização, a oportunidades de estágio, de trabalho, né? Então, você vê, tem muita oportunidade de trabalhar, exige que a pessoa more em São Paulo. Você é totalmente capaz de desenvolver aquele trabalho. Há uma vaga para jornalista com experiência de 5 anos, de 10 anos. Você tem 10 anos de experiência, mas precisa morar em São Paulo. Só que o salário que te oferecem é 5 mil, 4 mil. E aí, PJ. E aí, como é que você vai sair de onde você está, de onde você tem sua família, de onde você tem uma estrutura, uma base, para vir morar em São Paulo por 4, 5 mil reais PJ? Você não vem. Então, você perdeu uma oportunidade de fazer uma carreira nacional, ainda mais se você tem 10 anos de experiência, né? Quem é que você vai ter tanto tempo de experiência e vai... Né, mas às vezes a gente submete por essa ideia de fazer carreira nacional, né? Essa ideia de fazer uma carreira, aquela ideia de que eu estou começando, eu preciso aceitar isso para ter essa oportunidade, como se você estivesse começando. Então, essa exigência também, eu espero muito que com a pandemia, as redações tenham aprendido que dá para fazer jornalismo de onde a gente está. E que é o melhor que seja assim. A gente não precisa estar em São Paulo para fazer jornalismo. Só se você for cobrir São Paulo. Né? Se você for um jornalista para cobrir São Paulo. Mas eu acho que já tem demais jornalista para cobrir São Paulo. Bastante, não precisa mais. Mas não tem jornalista para cobrir Juazeiro do Norte, Juazeiro da Bahia. Né? Ou Juazeiro do Norte, ou Cariri. Né? Uhum. Então... essas barreiras, eu acho que elas são muito ruins. E eu acho que você falou sobre autoestima, né? Sobre como a gente... Essas barreiras também de autoestima. Quando a gente sai desses... A gente tem anos de experiência, mas aí quando a gente entra numa redação de um veículo que se diz nacional, a gente sente como se estivesse começando. A gente
mesmo que as pessoas não te façam se sentir assim, e às vezes, e na maioria das vezes fazem, então eles te colocam numa posição de que você está aqui aprendendo, você está começando, você tem anos de experiência, mas você está começando. É como se você não tivesse nada para ensinar, né? Você só tivesse que aprender com aqueles professores, os mestres do jornalismo, que já sabem muita coisa, porque simplesmente eles nasceram em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, né? Ou trabalham aqui há muito tempo. E isso, sim, afeta a nossa autoestima enquanto profissional, né? E a gente precisa refletir muito, assim, sobre isso, sobre entender que a gente é bom, sim, que a gente tem capacidade, sim, e que a gente provavelmente seja até melhor. Talvez até seja melhor, né? Mas quem está ali no topo não vai perceber isso, não vai valorizar isso. Um pouquinho antes você falou de panelinha, né? E eu queria que você falasse de uma panelinha bem legal que está surgindo e que eu já vi você comentando que pode ser uma alternativa também, né? Quando a gente pensa, a gente está falando aqui de redações tradicionais, né? Mas tem o jornalismo independente, que também é uma alternativa, né? Para que essa diversidade regional aconteça independentemente desses espaços tradicionais se abrirem para isso. Uhum. Eu adoro podcast, tá? A gente estava conversando antes de gravar. Adoro podcast porque ele é um produto que ajuda muito a garantir diversidade. Então, um podcast que eu ouço, por exemplo, que é o Budejo, eu não sei se ele ainda é da Rádio Guarda-Chuva, mas ele até pouco tempo fazia parte da Rádio Guarda-Chuva. E ele é produzido por não jornalistas, inclusive, né? Só um deles é jornalista, um dos participantes, mas os outros não são jornalistas, lá do Cariri, Juazeiro, Barbalha, e eles entrevistam, assim, pessoas super relevantes, eles trazem temas importantes, então é um podcast, não é necessariamente jornalístico, mas eles pautam muitos assuntos, assim, né, de jornalismo, e eu me informo sobre o que acontece no Ceará por eles, no Cariri por eles. Eu me informo sobre política cearense pelo podcast As Cunhãs do Ceará, que para mim, inclusive, deveria ter um podcast, no mínimo um podcast como As Cunhãs, em cada estado. Porque aí a gente ia ter muito mais possibilidade de entender o contexto político dos estados e não ficar entendendo só por que o Dória desistiu da candidatura dele a presidente, ou por que existe uma disputa, como essa disputa em São Paulo, né? Então, acho que, assim, é muito importante os veículos independentes, né? Eles são muito importantes para garantir... Eles são uma lacuna, eles preenchem essa lacuna que os veículos tradicionais deixam. Quando eu digo que o ideal era que tivesse pelo menos um correspondente em cada estado, quando eu digo isso, eu sei que não vai acontecer, porque não existe interesse, talvez não exista recurso também, né? Ou talvez não exista interesse nem de buscar o recurso para garantir isso. Quem está fazendo esse trabalho são os veículos independentes. E a Cajueira surge por isso, né? Ela surge por conta disso, porque não adianta a gente só reclamar. Que ninguém cobre o Nordeste. Que ninguém cobre... Tá, mas tem gente cobrindo. E esse conteúdo de quem está cobrindo? Está sendo visto? Está sendo acessado? Está sendo lido? Está sendo ouvido? Se não está, por que não está? Então, Cajueira, ela tem essa proposta, né? Ela é é aquele meme, eu não quero solução, eu quero só reclamar. A gente sai, a gente fala, não, vamos reclamar, mas vamos fazer uma solução também. Então, a gente traz para o público do Brasil, né? O público brasileiro, basta você assinar gratuitamente para ter acesso a conteúdos que estão sendo produzidos por veículos independentes, porque é importante a gente frisar isso. Tem muito veículo que não é independente, tem viés político, que é ali de um deputado, que é de um prefeito na região. Esses não interessam, não. Mas os veículos independentes que tratam causas, sites especializados só em cobertura de pautas raciais, só em cobertura política, só, né, cobertura LGBT. Então,
acessar esse conteúdo que está sendo produzido é importante. Se a gente fica só assistindo Globo, lendo Folha e ouvindo o podcast Café da Manhã, a gente não vai... Enfim, a gente também pode buscar outras alternativas de ficar bem informado, né? Se os veículos tradicionais não estão nos informando bem, vamos buscar quem ofereça isso. E os veículos independentes estão fazendo isso muito bem, e principalmente hoje os podcasts, né? Inclusive saiu uma pesquisa no observatório, não, no anuário no anuário, né, da imprensa, e aí não vou me lembrar o nome certinho, anuário, não vou me lembrar o restante, mas que ele fala sobre a importância, principalmente dos podcasts, na redução dos desertos de notícias. Então, antes os desertos de notícias, que eram os locais que não havia nenhum tipo de imprensa, que as pessoas não tinham nenhuma forma nenhum meio de informação local, hoje são menores, né, por conta dos podcasts. O Nordeste tem a rede nordestina de podcasts, então já se criou uma rede, né? Essa panelinha, ela é essencial. Vamos criar, uma vez acho que eu falei em um evento sobre isso, né? Vamos criar nossas panelinhas. Talvez a gente tenha perdido tempo demais querendo entrar na panelinha alheia. Vamos criar a nossa e brigar com a panelinha deles. Vamos fazer isso. Em vez de tentar agradar para entrar na panelinha, sabe? De certa forma, é o futuro, né? A gente fala de futuro do jornalismo e eu acho que isso aponta um pouco para esse futuro, né? Outras possibilidades fora do que a gente já conhece, né? Sim. E aí também é importante esses veículos locais, esses veículos independentes, mas é importante também cobrar que eles tenham financiamento, que eles tenham acesso a financiamento, a projetos, né? Muitos projetos financiam. Não adianta que esses projetos financiem só os veículos de sempre, né? Ou só os veículos independentes do Sudeste, aí pega lá uma cota de um site, pega lá o Amazônia Real no Norte e pronto, e só existe ele, e só existe no Nordeste a Marco Zero. Não, existem muitos, existe uma e de muita qualidade, né? Então, acho que a gente precisa fazer a nossa panelinha para brigar por acesso a financiamento, né, a recursos que garantam a permanência, porque também não adianta a gente... que legal, vários veículos independentes e a galera lá, se lascando, fazendo de graça, sem ganhar R$1. O empreendedorismo, ele precisa acontecer com condições, né, e não como única alternativa também, porque a pessoa não achou um espaço melhor, vamos dizer assim. E ninguém é jornalista para fazer caridade também, né? A gente é a nossa profissão, é o nosso trabalho. A gente precisa ganhar por isso, né? Gente, estamos chegando no final. Antes de terminar, eu queria, para vocês duas, eu acho que vai ser legal, né, saber disso, falar de sonhos, né, de perspectivas futuras. A Ana, que representa isso, né, na faculdade, queria que você compartilhasse, depois a Nayara, o que você sonha, Ana, como uma profissional, né, enfim, o que você quer atingir saindo da faculdade? Eu acho que dá um retorno à região, assim, para mim é o essencial, ter bagagem suficiente para levar para a região, porque não basta só reclamar que lá não tem, que lá tem essa déficit, né, de informação e de um jornalismo sério, e não fazer nada, né? Tá lá, tá acontecendo e sair. E eu acho que o meu sonho é me estruturar profissionalmente e conseguir dar um retorno, né? Levar a região para que ela seja vista, né? Contribuir. Acho que é isso, entre vários outros. Perfeito. E você, Nayara? Sonho, né? Assim, o meu maior sonho hoje
é acabar com o bolsonarismo. Na verdade... Estamos juntíssimas. Não só derrotar o Bolsonaro, mas acabar com o bolsonarismo. Porque acho que muita coisa vai melhorar automaticamente. Mas assim, eu queria muito que a cajueira ela se consolidasse, ela crescesse, sabe? Nós somos pioneiros nesse projeto de valorização dos veículos independentes. Nós não somos só uma newsletter, nós somos uma plataforma, né? Que faz essa curadoria, né, de veículos, de conteúdos de jornalismo independente no Nordeste. E eu, para o futuro profissional, uma coisa que eu tenho pensado muito é sobre projetos investigativos que possam gerar mais do que uma reportagem, sabe? Que possam virar um documentário, que possam virar vai ter até uma palestra, um evento, né? No Congresso da Abrage, de jornalismo investigativo agora, que é sobre isso. Então, quais são as possibilidades que a gente tem para o jornalismo que vai além dos veículos, além de fazer uma reportagem para um veículo, né? E aí, é sobre um workshop, se não me engano, é sobre investigações para streams, né? Para fazer, imagina, um documentário, ou filme, enfim, ou série. E eu tenho me interessado muito por isso. E eu acho que é uma coisa que talvez seja o que eu vá me arriscar daqui a alguns anos, né? Mas é isso. Estaremos atentíssimos esperando esse grande momento. Eu já tenho até qual é o assunto, meu Deus. Pronto. Spoiler depois em off, se você quiser. A gente aceita saber. Você quer deixar alguma rede social, algum projeto para as pessoas seguirem? Pode falar da Cajueira, enfim, fica à vontade. Sim, sigam @cajueira_. Porque, gente, quando a gente foi fazer o perfil da Cajueira, já existia um perfil Cajueira que não é usado. E aí é por isso que a gente botou lá o underline, tá? @cajueira_ no Instagram e no Twitter. Assinem a nossa newsletter no Substack. É só colocar lá, Cajueira, vai aparecer. O Twitter é @Nayara Felizardo. E é a minha rede pública, né? Assim, aberta. Então, me sigam lá. Ai, perfeito. Obrigada, Nayara. Obrigada, Ana, também, por ter topado estar aqui. Foi muito legal. A gente, acho que todo mundo aprendeu bastante. Espero que sirva para influenciar, né, e para mudar essa realidade nas redações. Obrigada, Luana. Foi ótimo conversar. Ainda bem que você me perguntou umas coisas boas de responder. Que bom, feliz. Mas tudo estava baseado no que você sempre trazia. Então, acho que o mérito é seu. Obrigada mesmo por ter vindo. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada. Foi maravilhoso participar. Ai, que Uma bom. grande experiência. Gente, vamos para o final. Então, quero fazer os agradecimentos, né, para a nossa equipe. Além da Ana, que está aqui do meu lado, a gente também tem o Fernando Soares, editor, e o Vitor Félix, repórter. Essa é a equipe do Portal dos Jornalistas, né, contextualizar. Temos nossos apoiadores também, a AJOR, Associação de Jornalismo Digital, a ICFJ, International Center for Journalists, a Meta Journalism Project, a Imagem Corporativa e a Rádio Guarda-Chuva. E os nossos parceiros institucionais, a Enóis Conteúdo e a Oboré Projetos Especiais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Diversifica tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.